que é outra pessoa super experienciada no mercado. Ela é mestre em tecnologia educacional pela San Diego State University, Califórnia, Estados Unidos, graduada em terapia ocupacional pela Universidade Federal de Minas Gerais, mineira e querendo explorar além das montanhas de Minas, morou e trabalhou nos Estados Unidos e Inglaterra. No início da década de 90, ela se tornou programadora de computadores e implementou programas pioneiros de informática na educação em escolas de Belo Horizonte. Nos Estados Unidos, desenvolveu cursos de e-learning para Harcourt e-Learning e Peregrine Systems. Ensinou design gráfico na Coleman University, projetou portais de marketing financeiro para Ameriprise, MetLife, AXA e aplicativos para celulares de operadoras norte e latino-americanas. Certificada em Design Thinking e Liderança Criativa pela IDOU e participou do programa Alumni Coach Fellowship da IDOU de janeiro a dezembro de 2017. De agosto de 2018 a fevereiro de 2019, participou como Fellow do Community of Practice Pilot Program da IDOU. Hoje ela atua na interseção do design, tecnologia, inovação e educação. E lidera um time de UX designers da Croton, Somos Educação, App Prova, onde evangeliza o design centrado na experiência humana. Nas horas vagas, ela ama fazer caminhadas, viver arte, desenhar é ótimo, pintar e escrever poemas. Com vocês, Patrícia Murti. Gente, obrigada. Como diz a Marina, né? Nossa, mais um currículo, né? Mais uma apresentação de tirar o fôlego. Sinto muito, mas obrigada pela paciência. Mas a gente vai vivendo e né, a descrição vai aumentando mesmo. Que coisa boa, né? Bom, estou um pouquinho nervosa, vou confessar. E vamos começar a falar sobre o processo de criar um processo de UX. Então, já foi falado, eu sou coordenadora de UX, de uma área de negócio da Somos Educação, que faz parte do grupo da Saraiva Editora, e a Croton Educacional fez a aquisição nesse ano, finalizou nesse ano, né, de todo o holding da Saraiva. Então, hoje a gente trabalha para a Croton, mas a gente ainda está usando, né, toda a identidade da Somos. O CETES é uma unidade de negócio que a gente produz soluções para ensino superior, B2C e B2B. Tá, então, eu entrei para essa startup aqui do Polo de Tecnologia de Belo Horizonte, da APP Prova, né, que já tinha sido adquirida pelo grupo da Somos. Então, a gente, né, entrei numa época de lançamento de produto e a gente estava começando a trabalhar de caixa, um time super enxuto. Eu tinha um designer trabalhando comigo, ele saiu e depois entraram 2 novos designers até o final do ano. Então, imagina que eu estou lá um pouco mais de um ano. E, então, assim, estava numa cultura já altamente, por ser startup, por jeito que ela foi estruturada, né, era um ambiente de alta colaboração, alta transparência, muito intenso, muito criativo. Mas já iniciando um processo de reestruturação cultural e organizacional, né, que a gente ainda está vivendo até hoje. Quando, né, uma grande empresa compra uma startup e começa, né, a mudar os processos, né, desde RH, de recrutamento, as coisas todas. Bom, então, esse que é o cenário, o nosso time enxuto, né, e a gente precisava de estruturar um processo de trabalho. Porque a gente estava, até nos primeiros meses de trabalho, a gente estava realmente trabalhando sob muita pressão, com entregas muito agressivas, assim, tinha pouco tempo, e a gente precisava de entregar. Então, na virada do ano, o que aconteceu? A gente falou assim, vamos aproveitar essa virada de ano e vamos começar a estruturar esse trabalho de UX. Então, era eu e mais 2 designers, nesse momento. E a gente estava na unidade de negócio que era especificamente B2C, tá? É negócio para o consumidor, ou seja, os produtos da gente a gente vende direto para o consumidor, como se fosse de um e-commerce. Mas a gente vende essa plataforma. Então, a gente cuidava de toda a experiência, tá? Bom, eu, como líder na mais sênior do grupo, o meu desafio, que eu trabalho e acredito em liderança criativa, era como que eu vou instigar, né, nessa oportunidade que eu estou tendo, que eu sempre desejei ter essa oportunidade, de instigar a cultura da experimentação
né, e o valor estratégico do design. Esse era o meu grande desafio. E o outro, né, que como que eu, então, estratégia que eu cheguei para, né, propor? Vamos co-criar como grupo, né, esse processo, os nossos valores, vamos pensar o que a gente quer como time, o que a gente, né, qual é a nossa visão de design, o que a gente quer contribuir para a empresa. E aproveitar a oportunidade para a gente aprender fazendo, porque, como até quem estava aqui ontem à noite, eu falei um pouco rapidamente sobre isso, e vocês ouviram aqui meu perfil profissional super, né, multidisciplinar, o que, inclusive, é muito comum na nossa área. Então, tudo que eu sei hoje, eu aprendi fazendo. Sempre peguei cursos pontuais e tal, mas eu sempre aprendi fazendo. Então, acredito muito em aprender fazendo. Então, essa foi a minha direção. E algo que eu acredito muito também, né, por causa dessa metodologia, assim, quando a gente se apropria de um processo, né, de construção de algo em comum, necessariamente o nosso engajamento, a nossa autonomia, eles crescem. E a nossa motivação também. Tá? Então, isso eu buscava. Então, a gente tinha, nesse workshop, então, que a gente rodou na virada do ano passado, tínhamos 2 objetivos mais claros. E o primeiro é, como que a gente vai estruturar esse processo comum que a gente já começou? Né? Como é que a gente vai organizar isso de uma forma interessante para o time e para a cultura que a gente vivia, que já vive ainda, que a gente trabalha com Scrum, com sprints de 2 semanas. E o outro desafio é como que a gente vai, né, utilizar do design estratégico para a gente impactar positivamente essa unidade de negócio. Tá, então, a gente rodou o workshop, mas antes de rodar o workshop, no workshop, então, a gente precisa de contextualizar o que a gente está querendo dizer para a gente padronizar a expectativa, a gente se posicionar, qual que era o meu objetivo. Quando eu estou falando de design estratégico, gente, a mesa já apresentou um modelo de maturidade de UX, né? A gente vai ter uma palestra hoje ainda sobre processo de maturação de design. Então, existem alguns modelos já existentes no mundo. Eu encontrei esse modelo da DMI, que é Design Management Institute, que é uma ONG americana. E o que eles fizeram? No início dessa década, em 2013, eles lançaram no mercado o resultado de uma pesquisa extensiva que eles fizeram com as maiores empresas, né, americanas. Eu acho que especificamente no mercado americano. E eles desenvolveram esse modelo do valor do design nas organizações. Que eu gosto muito dele, porque ele é muito simples, é muito objetivo. E eu fiquei acabado de entender do que a gente está falando, né, do impacto, o que é design estratégico. Porque a gente fala o tempo todo disso, mas o que é isso? Né? Então, ele fala o seguinte, o design, dependendo de como a maturidade dos designers e a maturidade da empresa, o design ele pode ser tido como periférico, que é aquela bolinha vermelha fora, mais ou menos, né? Está ali na periferia da empresa, bolinha grande, né? Seria a empresa, com que ele está no nível basicamente tático, né? Tactical driver. E como é que a gente sabe que a gente está operando no nível tático? Quando a gente está o tempo todo só buscando cortar recursos, lançar rápido no mercado, e a gente está valorizando só a estética e a funcionalidade das coisas. Então, a gente está fazendo tela. Vamos fazer tela, vamos fazer tela, vamos fazer tela. Vamos entregar rápido, não pode gastar muito tempo, nem nada. Então, a gente está ainda pensando perifericamente, ou a gente como design, porque a gente não tem visão daquilo de uma forma mais ampla, ou então como empresa mesmo. Quando o design começa a conectar, né, a fazer o que eu chamo isso de polinização cruzada, quando a gente começa a conectar os pontos, né, você chama para um workshop pessoas representantes de todas as áreas de negócio que fazem parte da jornada daquele consumidor e usuário, você está começando a impactar ao nível de organização e do processo de trabalho interno. Você está realmente saindo do lado periférico para começar a impactar a estrutura e a forma de ver entrega. Ou seja, o seu valor como design está aumentando. Que é a segunda caixinha aí. Então, a gente vê já grupos de designers começando a se formar como grupo. A gente vê que a gente já começa a ter orçamento. Né? A gente já começa a ser chamado para puxar coisas dentro da empresa, porque eles começam a entender o valor que a gente entrega, porque a qualidade do que a gente entrega ela é diferente, ela começa a ter resultado positivo em termos de melhora do NPS, né, diminuição de ligações, né, no suporte, etc. E tal.
inclusive métricas, né? A gente acompanha no Hotjar, começa a ver, inclusive, as pessoas seguindo caminhos mais esperados, porque o design é mais intencional. E a gente começa realmente a crescer como time dentro de uma empresa, né? E todo mundo começa a querer o X. Mas o mais importante de todo, gente, é quando o design ele se torna estratégico, propriamente dito. Não que você não possa exercer design estratégico no segundo nível, né? E um caso para te dar exemplo do que eu estou falando com design estratégico, não sei se vocês acompanharam recentemente que o VP de design da Apple, o John Ives, ele anunciou a saída da Apple. Você lembra o que aconteceu imediatamente? As ações caíram imediatamente. É isso que a gente está falando de design estratégico. É quando o design ele aumenta o valor do produto no mercado e ele impacta a percepção da marca. Então, quando a gente está falando, design estratégico. Não, é isso que a gente é esse objetivo que a gente quer chegar. Quando a gente já tem diretor de design, já tem VP de design, e aquilo já está no core da definição do modelo de negócio. E parece um processo simples, mas ele não é, ele é lento. Bom, então, contextualizando o que eu estou querendo falar, isso aqui é fácil de encontrar, eles têm um questionário super legal, vocês acompanharem isso, procurarem mais informação. E o que eu gosto desse modelo é que ele é muito simples. Bom, no workshop também, né, a gente levantou no processo e depois eu introduzi esse modelo, que inclusive é um modelo que eu desenvolvi, é uma versão beta ainda, que chama Mapa do Processo de UX. Ano passado eu ofereci esse workshop aqui em Belo Horizonte, foi o meu primeiro, depois infelizmente eu não ofereci de novo. Mas a ideia dele é como que eu viabilizo o design estratégico dentro do processo de design todo. Por quê? Porque quando eu estou implementando um processo de UX, eu tenho que estar pensando, tá? Na minha visão, ou como time, ou como negócio, então, por que eu estou fazendo, né, o que eu estou fazendo, qual é a minha missão como time, como é que está alinhado, né, o nosso propósito de design com o propósito do negócio. Para quem que eu estou desenvolvendo, quem são esses usuários finais, quem são esses consumidores, né? E eu tenho também que entender assim, e aí, quais são as perguntas críticas que eu preciso de responder? Qual que é o meu problema real que eu preciso de resolver? Tá? Que são as questões das hipóteses e métricas. Então, isso tudo é parte da visão. O processo ele entra com metodologia, ferramentas entregáveis, né? E tem os sistemas que quando a gente trabalha, os sistemas são aqueles que dão a consistência de tudo que a gente fala. Que a gente está falando, né, de design ops, da marca em si, né, da valorização da marca, e está falando de guias de estilos. Então, se você pega esse, né, que a gente, quando pensa em processo, a gente tem que considerar todos esses pontos, mas isso acontece numa metodologia que, a ponto de nível de estratégico, né, a gente adota o design thinking, que é a metodologia com a qual eu trabalho, que a gente está implementando lá no nosso trabalho. Que aqui ele tem, né, são várias representações, mas é que eu representei em 6 fases, que é desde a parte da problematização, da empatia, né, para a síntese, a ideação de soluções, prototipação, validação, até um lançamento. Bom, então, resumindo, o que eu estou chamando de design estratégico aplicado ao X? É design thinking, né, a visão como um todo, os processos, que são as metodologias, né, e os sistemas. Bom, então isso foi alguma das coisas que a gente produziu nesse workshop. E a gente criou o nosso lema do time, éramos só 3 na época. A gente especificou valores com os quais a gente gostaria de ter uma adesão a eles. E sempre lembrar do que a gente prometeu a si mesmo, né? Vamos co-criar com as áreas parceiras, ou seja, vamos polinizar esse local, né? Trabalhar como work, criatividade e sair da zona de conforto. E princípios, né? Vamos voltar aos fundamentos de design centrado no humano, o humano primeiro, e vamos sempre validar as ideias com protótipos. Bom, aí a gente passou o workshop e a gente começou a implementar o processo. Uma das... eu entendo que um dos papéis do líder, papéis muito importantes, e isso, inclusive, faz parte, né, da liderança criativa também, tem muito a ver com aquilo que a Emília falou sobre a direção. É diferente de impor. Um dos papéis do líder é estar presente para o time e você
criar condições para esse time poder trabalhar. Então, a gente precisa de criar o mínimo de processos para as pessoas se organizarem, né? Então, foi isso o próximo passo, né? Peguei todo o que a gente produziu do nosso workshop, a gente compilou, criamos uma planilha, né? E a gente começou instituímos o Weeklies, né, e o Ones, e começamos a montar um Kanban no Trello para a gente começar a implementar isso paulatinamente. Então, a gente começou, o que está em amarelo, por exemplo, foi que capturamos para a gente começar a fazer um plano de implementação. A gente instituiu também, junto com os POs, um design planning. Como a gente trabalha com o Scrum, a gente tem sprints de 2 semanas, a gente começou, sempre para fazer o nosso planejamento, 2 até 3 sprints antes dos devs. Ou seja, a gente teria um pouco mais de lagging de tempo aí para a gente conseguir trazer realmente qualidade, insight, de teste de usabilidade, etc. E ele se materializou no roadmap, onde que a gente começa a ter visibilidade de tudo o que está acontecendo naquelas próximas 5, 6 semanas. E o que cada time estava fazendo. Pensando que um dos objetivos era aumentar a autonomia do time. E, de fato, isso aumentou a autonomia, porque as pessoas já tinham uma noção, né, do que eles seriam envolvidos nas próximas semanas. Outra coisa que eu fiz foi, eu peguei aquele mapa do processo e coloquei numa planilha para a gente começar a tornar isso mais acionável e começar a trabalhar e preencher aquelas caixinhas lá como time. Então, aqui já tem umas partes completas e tal, a parte mais né, de entregáveis e ferramentas, etc., por exemplo. E, com o tempo, fui percebendo que está faltando uma coisa muito crítica, que realmente conseguisse tangibilizar certas decisões, a forma de a gente trabalhar. E eu recuperei um modelo que, inclusive, é escrito no Lean UX, e que achei um arquiteto bacana, que ela é um processo de design, né, Hypothesis Driven Design Process, e que ele encaixa muito bem dentro do modelo Design Thinking. Então, você começa a trabalhar com hipóteses já na forma de como você pergunta, como você problematiza o que você precisa de resolver. Da problematização, que são as perguntas e suposições, né, você precisa, como designer, explicitar o que você pensa sobre aquilo, para você não correr o risco de enviesar o resultado, e nem enviesar a sua interpretação do que você enxerga nos dados, né, para deixar que os dados falem por si próprios. Então, isso já começa no início do processo, né, na fase inicial da empatia e problematização. Quando você cai na ideação, que você já tem insight suficiente para começar a te dar um rumo, de pensar soluções, aí que você vai realmente construir as hipóteses. Então, o que é uma hipótese? É uma suposição ou perguntas transformadas em hipóteses, ou seja, eu vou pensar assim, eu vou construir essa solução para provar isso. Isso é uma hipótese, até uma metodologia, até uma gramática própria. E da hipótese, né, já no processo de prototipação, o processo de prototipação ele muda inteiramente de perspectiva quando eu começo a construir, né, propor protótipos que eles são, na realidade, experimentos, que já têm nele em si métricas para serem validadas na hora que eu levo ou para fazer um teste de guerrilha ou fazer um teste de usabilidade completo. O teste de guerrilha aqui eu estou querendo dar um exemplo de testes rápidos, pontuais, que se você está interessado só em validar a usabilidade, você poderia, talvez, só fazer uma coisa direta com pessoas dentro da empresa, para simplesmente capturar erros crassos de usabilidade e entendimento, né, da comunicação. Mas se vocês precisam realmente validar o valor daquilo que você está querendo lançar, você precisa de realmente testar com usuários reais. Tá? E demora um pouco mais de tempo e o processo um pouco, né, mais extenso. Então, munido disso também foi um processo que começamos a implementar. E fui também percebendo que aquele mapa do processo de UX ele não estava sendo usado. Por quê? Porque eu descobri, a gente foi conversar com o time, estava muito complexo, estava difícil de absorver, de entender por onde conversar. Tipo daquela coisa assim, é tão complexo que eu não sei nem por onde começar. Então, né, eu desafiei o time de dar um passo em direção a tentar apropriar disso, e apropriar de que dar um passo a entender o que a gente está querendo dizer quando a gente tem um processo de trabalho baseado, né, numa metodologia criativa para a resolução de problemas, que é o Design Thinking. Então,
os meninos produziram esse checklist, que ele é um pouco mais sucinto e ele cobre, né, todos os processos, desde o início do processo de trabalho, qualquer projeto, até a entrega. Ou seja, para digerir, né, e ter um papel mais proativo. Bom, então a gente viemos alguns meses fazendo esse tipo de trabalho, em paralelo aos próprios trabalhos que a gente estava realizando, né? E algumas coisas que a gente veio aprendendo com o tempo, né, que eu principalmente aprendi. Algo muito interessante começou com o tempo, né, a se tornar bem claro que o design ele tem, né, quando a gente pensa em design estratégico, a gente tem a parte tangível do design e o intangível. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que funcionou nesse processo de até alguns meses a seguir, né, uns meses atrás, o que estava funcionando em termos da gente sistematizar, estruturar como time, era o que era tangível, ou seja, né, os nossos design plannings, as priorizações de tarefas pelos POs, o roadmap que era decorrente do design planning, né, padronização das nossas entregas, nomenclatura e uso de ferramentas, essa parte toda que é tangível, é concreto, né, fácil, ele funcionou bem. Tá? Só que o que não estava funcionando era o entendimento propriamente do que é estratégico, porque o designer estava sendo ainda visto, o processo de design estava sendo ainda visto ou entendido como uma série de tarefas, né? Ou seja, eu tenho que executar isso, executar isso, executar isso. E eu percebi que faltava ainda uma linguagem comum e faltava também no time um entendimento maior, uma confiança maior ou algo assim. Como é que eu começo um projeto? Então, todo início de projeto era, de certa forma, uma dor. Porque estava faltando, né, um pouco mais de base assim, para eu saber que perguntas que eu faço, com quem que eu converso, que lado que eu vou. E uma coisa interessante também que eu fui aprendendo com o tempo, que eu já comecei a trabalhar com vários POs, é que um dos riscos da gente realmente trabalhar sem um time de design, que é um time unificado, é que quando o design está desplugado de uma própria identidade como time, e ele está plugado só em squads, a gente corre o risco do trabalho da gente estar limitado pela percepção que o PO tem do design e do que como ele direciona o processo de produção né, do produto mesmo. Então, isso impacta, tá? Se a gente tem espaço ou não para se tornar mais estratégico. Bom, e tem essa frase muito legal, James Joyce, um escritor irlandês já falecido, ele fala que, né, erros são portais para descoberta. Então, aproveitando esse gancho, né, quais são as lições aprendidas que eu como líder, está falando de compartilhar erros, né, e acertos, o que eu fui aprendendo, inclusive, sobre o meu papel e a minha forma de liderar esse processo. É muito comum a gente se deixar tocar pela correria do cotidiano, e a gente, na realidade, tem mais trabalho do que designers hoje. Então, do meu lado, faltou mais manter uma certa consistência, estruturar mais esse processo e pensar mais como eu poderia, com o tempo, né, assim, ou seja, ajudar mais esse processo mesmo de forma mais estruturada e consistente. E uma coisa muito bonita, que o meu objetivo todo era, tá bom, eu quero implementar, né, uma cultura de experimentação, de aprender fazendo, e de design centrado no humano. Mas certas coisas, né, em função da maturidade da pessoa, do nível de experiência do designer, você tem que dar o exemplo. E estava faltando essa parte. Então, eu comecei a assumir processos de descobertas e trazer junto o time, por exemplo. Quando a gente foi implementar pela primeira vez uma série de experimentos baseados realmente como derivativos de pesquisa de insight, né, pesquisa de exploração com o usuário final, papapá, né, aí que a gente foi pela primeira vez implementar aquele processo de construção de hipóteses e métricas de UX. Então, eu tive que puxar o time e fazer junto, mostrar como que é. E só aí que as coisas começaram, de fato, a se tornarem mais executadas e consistentes em todos os novos projetos. Então, você tem que dar a gente, como líder, a gente tem que dar o exemplo, tem que puxar certas coisas. Isso é muito importante, a gente entender isso.
E a outra coisa que é muito importante para mim, né, nesse afã de querer mudar o mundo em 24 horas, né, de querer mudar as coisas rápido, é uma ilusão. Porque a gente só consegue puxar as coisas se a gente chega no tempo do outro, a gente entende qual que é o tempo do outro, qual que é a forma de chegar no outro para trazer ele junto. Então, para mim, isso foi uma baita de um aprendizado também, porque a gente lida com o time e as pessoas são diferentes, elas trazem histórias diferentes, experiências diferentes. Então, como é que você vai puxar esse time junto, né? Se eles têm concepções diferentes, inclusive entendimentos diferentes sobre as mesmas coisas. É um processo muito bonito, né? E, às vezes, pode ser meio doloroso. Bom, e agora, que pé que está, né? Esse foi um baita de aprendizado. Passados alguns 9 meses após aquele primeiro workshop, nossa área, ela, inclusive, teve uma grande reestruturação, e o que antes eram 2 áreas de negócio virou uma área de negócio só. Aí, oficialmente, eu virei a coordenadora desse time de UX, que hoje a gente trabalha plugado dentro de produto. Eventualmente, a gente vai sair e vai ficar do lado de produto, mas a gente ainda deu um passo grande até agora, porque a gente não existia como time, efetivamente. Agora, a gente já existe como time. A gente ainda tem voz nas reuniões, quando a gente não tinha. Então, a gente passou essa mudança, a gente tem um time maior, a gente tem mais produtos, agora B2C, B2B. E muito interessante, nesse processo de junção dos times, eu fui conversar com todos os POs, inclusive os POs com os quais eu nunca havia trabalhado. E uma dor constante, principalmente dos POs com os quais, né, não havia trabalhado ainda, que eram do outro time, ou do outra área de negócio, aliás, uma queixa constante falta uma clareza do processo, de ter um framework claro do processo de trabalho de UX. E do que é o que o UX faz. Então, assim, por um lado, é como se a gente tivesse, putz, mas a gente está trabalhando já tem vários meses, tá. Mas o que validou também que foi de positivo foi, de certa forma, o que a gente, do nosso lado lá, que a gente já tinha começado a fazer esse trabalho granular com os POs, né? Uma parte dos POs, ele já tinha surtido alguns efeitos, porque o pessoal já conseguiu mostrar valor e a gente já começou, inclusive, a estruturar alguma coisa. A gente não estava partindo mais do zero. E o que é o mais importante de tudo, independente disso, né, acho que todos os designers do time, né, no novo time, todos, de certa forma, eles já mostram o valor do impacto que o X pode trazer para o negócio. E a gente está no momento agora também de começar a criar também, contextualizar nosso trabalho dentro do modelo, né, que é conhecido como Continuous Discovery, Continuous Delivery. E uma boa referência para a descrição como funciona isso é o livro Inspired, do Marty Kagan, que é do grupo lá do Silicon Valley. Então, ele descreve como, né, as grandes empresas hoje, que realmente têm design no core delas, tipo Google, Facebook, Twitter, etc., Airbnb, como que eles estruturam os processos de desenvolvimento de produto. Então, hoje a gente está basicamente focado, está acabando meu tempo, só falta esse último slide. A gente está basicamente focado, né, em validar 2 grandes riscos de produto, que é o risco do valor do produto e o risco da usabilidade. Tá? Ele fala que os POs são responsáveis por validar 4 riscos de negócio, né? O risco de negócio, risco de tecnologia, o risco de valor e o risco da usabilidade. E o X, gente, o X é basicamente responsável por validar metade desses valores, ou seja, o X tem um papel super crítico quando a gente se pensa em produto, desenvolver produto digital, nesse caso. Tá? Então, a gente está focado nisso, a gente está com uma comunicação muito mais direta e clara, e agora todo mundo quer o X, né? E a gente está lá tentando ajudar o mais possível. Bom, seria essa a minha apresentação. E a mensagem final é um processo do processo. A gente está sempre recomeçando, mas é sempre com um passo à frente do que a gente estava antes. E muito grata por estar aqui, espero que tenha inspirado vocês um pouco.